Olá, bom dia. Neste semestre, a FIEMA completou 56 anos. Quer dizer, há 56 anos nós temos a FIEMA aqui no Maranhão e hoje nós temos um parque industrial representativo, significativo. São cerca de 5 mil indústrias e o nosso ponto forte, é claro, é o agronegócios. Mas, além disso, a gente tem uns assuntos bem interessantes para falar sobre a FIEMA e, por isso, a gente convidou o senhor Pedro Robson de Holanda, que é o primeiro secretário da FIEMA, para vir tomar café hoje para a gente conversar a respeito. Vamos primeiro pegar aqui a FIEMA. A FIEMA tem 56 anos, quer dizer, ela já é uma jovem senhora, vamos dizer assim, né? Esse tempo todo, a gente pode dizer que essa vida dessa jovem senhora, ela está numa progressão, ela teve paradas, como é que foi essa vida até agora? Eu digo que a Federação das Indústrias vem mitigando, né, com muita responsabilidade sobre todos os seus associados e para que toda a indústria cresça. O nosso presidente Edilson Valdez, né, que está atualmente na presidência, é uma pessoa muito ligada, uma pessoa muito preocupada no desenvolvimento do Estado. Então, assim, eu falo que a cada dia a gente se surpreende. Tão cedo agora, nós temos aí vários caminhos a serem tomados. Nós falamos aqui da ZPE, nós estamos falando aqui do aeroespacial, nós estamos falando aqui de desenvolvimento econômico, em cima do agronegócio, que é um negócio assim enorme. Se você fizer uma viagem pelo nosso estado, não ficar só na cidade, e você for viajar todo esse nosso estado, você encontra tantos caminhões que você fala assim, nossa, esse é o nosso Maranhão, essa é a nossa indústria, Então isso é muito interessante. Eu acho que esse é um termômetro mesmo, você já saiu aqui de São Luís, pegou a BR, bem ali você já começa a ver isso. Então você imagina que esses caminhões estão transportando a nossa carga, Isso. Então daí você já vê essa movimentação. Mas o agronegócio a gente pode dizer que é mesmo o nosso carro-chefe, Todos os meses ou todas as semanas a gente tem feira de agronegócio em algum ponto desse estado. Você vê que, por exemplo, o sul do estado, que hoje você já não pode falar só o sul do estado como se fosse Balsas, isso. Que é o maior, mas hoje você não precisa mais falar disso. Você vem por Presidente Dutra, por Tuntum, todo o nosso interior vem plantando. E o nosso gado de corte é muito exportado, porque o nosso gado não tem nenhum tipo de problema. Nós estamos com a zona agora, livre, então, de afitose, zona livre de afitose sem vacinação, vacinação. E se lutou tanto tempo por isso, Muito tempo. É porque, na realidade, todos os bloqueios são feitos em cima disso. E quando você tem uma zona livre, você consegue realmente fazer com que o Maranhão possa exportar todo o seu gado. Isso, é verdade. E a nossa bacia é enorme. E isso a gente conseguiu esse ano. Lá no começo do ano, se eu não me engano, a gente conseguiu essa certificação, Já isso. conseguiu, Já dá para sentir os efeitos disso, doutor Pedro? Na realidade, a gente já vinha sentindo desde quando, com a vacinação, nós já podíamos fazer. Nós já fomos premiados, o Maranhão já foi premiado há 15 anos atrás na França, quando conseguiu isso. O nosso diretor Cláudio Azevedo, que é o diretor ligado a esta, isso, que já foi secretário de Agricultura, é uma pessoa assim que sempre trabalhou muito, sempre correu muito atrás disso. E eu até digo assim que isso aí é uma filha dele, uma filha criada com muito carinho, E isso faz com que o Maranhão se destaque. É verdade. Então, assim, está se falando agora nesse último semestre, exatamente porque foi revalidado aquilo que a gente já gostaria que acontecesse que tivesse acontecido há muito tempo. A gente já tinha condições para que acontecesse, mas imagino que as regras são muito rígidas, Para você conseguir uma certificação dessa, não é assim de uma hora para outra, não. Precisa esse trabalho mesmo, que o doutor Cláudio veio fazendo ao longo do tempo, que a FIEMA veio fazendo ao longo do tempo, para que se chegasse agora, e agora já dá para colher essas. Mas, além disso, a gente assim tem super boas notícias. Você falou da ZPE. Esse também é um assunto que a gente vem falando desde muito tempo, já fiz tantas reportagens a respeito, mas agora parece que está pertinho já, Olha, por acaso foi terminado de ser aprovada, o instituto que irá cuidar disso, porque tem que ser uma secretaria que cuide, do desenvolvimento da ZPE.
E a ZPE já está aí com um financiador, né, que já vai montar aí uma refinaria, né, que já são 8 bilhões de investimento, que vai começar assim que já estiver funcionando, porque o terreno já está lá. Isso aí já foi lá. uma coisa que foi da época da Petrobras, né? Então, digamos assim, nós perdemos a grande refinaria, mas nós não perdemos o terreno, nós não perdemos a vontade de ter isso. Então, com essa aceitação da ZPE, eu acho que a gente vai desenvolver muito e muito rápido. Muito rápido, porque eu acho que desde a construção dessa infraestrutura toda, a gente já começa a gerar emprego, a gente já começa a mexer com essa economia, não é? Eu acho que a geração de emprego é o que mais nos importa, né? O sistema FIEMA, através do SESI, que é a educação, o SENAI, que é a educação industriária, né? Nós temos aí um trabalho feito, muito bem feito. Nós temos em Rosário SESI e SENAI, que está exatamente já dando aula aos alunos do começo, né, do início dos anos letivos, e isso aí já vai ajudar exatamente na ZPE. Na formação de profissionais tão próximos, né, isso, em Rosário. São 2 unidades muito boas, nós temos bastante alunos, e o Senai está ali porque o Senai atende a tudo, Santa Rita, Rosário, Bacabeira, tudo aquilo ali, nós já estamos lá. Né? Nós fomos em função disso, nós fomos um pouco na frente. Então agora nós estamos preparados para que a ZPE funcione e a gente continue produzindo, dando mão de obra de qualidade. Pois é, eu acho assim, esses projetos que são grandes, vamos dizer assim, talvez nós não tenhamos profissionais para atender todas essas demandas, mas a gente vai ter profissional qualificado para ocupar, vamos dizer, não só os cargos da base da pirâmide, da base dos empregos, mas a gente vai dar essa formação para esses profissionais ocuparem lugares melhores, né? Eu até digo para você que hoje, por exemplo, o Alumar e Vale, a mão de obra é bastante já usada, a nossa mão de obra. A AVB, que é a Aço Verde Brasil, que fica em Açailândia, para você ter uma ideia, o Senai preparou 100% da mão de obra da AVB em Açailândia. E a AVB já ganhou prêmios internacionais, porque é o aço verde, porque é tudo plantado por eucaliptos de produções próprias, né? De plantações próprias. Então você não tem aí trabalho escravo, você não tem nada que possa denegrir a imagem da Aço Verde. Entendi. Né? E em função disso, eu repito isso aqui, 100% da mão de obra foi feita, montada e constituída pelas escolas do Senai. Nós temos carretas, né, que nós podemos levar a todos os municípios. E fazemos isso sempre, viu, Eda? É um prazer para nós fazermos essa mão de obra. Leva essa educação até onde está a clientela que precisa dessa educação. Exato. Pelo menos isso, né? Exatamente. Eu sei que a gente não pode dizer que vai ocupar todos os lugares, todos os cargos, mas a gente tem sim um lugar de honra nesse patamar todo que vem por aí, né, doutor Pedro? Eu vou encerrar esse bloco porque no segundo bloco eu quero um outro assunto mais interessante, ou tão interessante quanto o aniversário da FIEMA. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o Dr. Pedro Robson Holanda, que é primeiro secretário da FIEMA, da Federação das Indústrias do Maranhão, e eu disse que a gente ia mudar de assunto, mas tem uma coisinha que eu deixei de fora que a gente precisa falar a respeito, que são a margem equatorial, que é a margem equatorial. Você sabe exatamente o que é isso? Não, mas o Dr. Pedro sabe e vai explicar para a gente já já. A margem equatorial, que está sendo muito discutida hoje, que vai sair do Amapá e vai até o Rio Grande do Norte, passando pelo Maranhão, são exatamente a perfuração de poços de petróleo na nossa margem. E isso faz uma mudança muito grande, porque nada que se fala de petróleo se fala que não seja em milhões, e sim em bilhões. É verdade. E aí você nasce já um negócio desse com fornecimento de todas as linhas, desde o mais baixo, desde o mais chão de fábrica até tecnologia de ponta. E a FIEMA está bem à frente disso aí. O Renner é o nosso vice-presidente executivo que cuida disso. Nós temos feito um trabalho muito grande.
Você, como telespectador, pense nisso, a margem equatorial será um grande negócio para todo o estado do Maranhão. Mas esse grande negócio já é para agora, já é para já, a gente ainda tem um tempinho para sentir os efeitos, em que estágio está? Nós já começamos algumas pesquisas, né? Precisa de algumas licenças, porque isso é uma coisa que mexe muito com o ecossistema. Porém, é o seguinte, em petróleo, numa palestra que nós tivemos essa semana, nada é menos de 10 anos, tá certo? Mas até que esses 10 anos venham, você começa a fazer contratação em todo o entorno deste trabalho. Entendi. Então, nisso nós já estamos falando no hoje, no agora. Ah, tá. Mas a gente não vai esperar tanto tempo. 10 anos não é nada, gente. A gente Rápido. o ano está passando tão rápido que eu digo que a gente não tem tempo nem de envelhecer, né? Porque o tempo está passando tão rápido. Isso é bom. A gente não tem tempo de ficar velho. A gente vai só acompanhando os acontecimentos. E quando os acontecimentos são bons assim, melhor ainda. Mas eu vou falar agora de um assunto mais gostoso, tá? Essa semana a gente comemorou o Dia do Pão, na verdade foi ontem, mas hoje a gente resolveu fazer essa mesa assim mais bonita, vamos dizer, mais cheia de pão, para a gente conversar a respeito desse alimento que é um dos mais consumidos do mundo. E o doutor Pedro Robson está aqui, agora eu vou apresentar ele de outra forma, ele é diretor do Sindipão. Antes o senhor estava como FIEMA, agora nós já mudamos, já estamos na Sindipão. E ele me contou uma coisa que eu fiquei impressionada. São Luís tem mais de 1000 padarias, você sabia disso? Esse número é esse mesmo, eu fiquei impressionada com esse número, doutor Pedro. É porque na realidade é o seguinte, a gente falando na Grande São Luís, pegando de fato São José de Ribamar, Raposa, os 4 Passo municípios. do Lumiar, os 3 você no pegando caso. os 3 municípios e São Luís, o quarto, você desenvolve o seguinte, não existe nenhum bairro da cidade que não tenha uma padaria. Então, quando você leva isso a 2, 3, 4, 5 padarias, você vê que, de fato, esse número não é nem tão grande assim, porque é uma população muito grande. Se você muita gente para comer pão. É muita gente. E vocês sabem, né? Na realidade, ontem, no Dia Mundial do Pão, foi uma felicidade muito grande, porque o Brasil todo comemorou, né? Porque é mundial. É nacional. É verdade. Né? É um dia mundial, então, é nacional. Assim, todas as honras e todas as glórias foram para este cidadão. Esse alimento que a gente vê mesmo lá no tempo de Cristo, quando ele fazia a multiplicação dos pães, que já era um símbolo, já era uma simbologia toda que envolvia um alimento tão básico que está na mesa de todo mundo, né? E você vê bem o seguinte, quando você come um pãozinho francês, às vezes tem uma temática aí que vive às vezes falando que esse é um vilão, que isso engorda. Na realidade, o pão não engorda. O que engorda são aquelas coisas que você coloca dentro dele. Se você comer um pão com ovo, por exemplo, você vai ter proteína e você vai ter carboidrato. Pronto, nós já temos aula de nutrição, valendo, né? Viu? Então você pode comer um pãozinho, pode fazer sua caminhada. Não existe nenhuma contraindicação para pão, a não ser, claro, para o celíaco, para o que tem alergia a glúten, aí já é uma outra coisa. Isso é uma questão de saúde, né, gente? E você não deixe de comer o pão se você não for celíaca, tá certo? E nem se você tiver alergia, porque senão você irá criar um problema para você. Então, assim, o pão, de fato, eu falo isso com conhecimento, não engorda e não tem contraindicação. Principalmente o pão francês, que é água, cheirando do trigo, jeito que ele está. Olha, bela defesa do pão, viu? Todo o senhor está na diretoria do sindicato. Não engorda. Tanto que agora os nutricionistas recomendam uma dica de emagrecimento no café da manhã, exatamente um pão com ovo. Né? Por muito tempo a gente deixou de comer o pão, passou a comer a tapioca, passou a comer o cuscuz, inventamos um monte de coisa fugindo do tradicional para buscar alternativas, mas ele continua firme e forte. A venda de pão hoje, o pãozinho francês, vamos dizer, ele tem vários nomes, né? Careca, pão massa grossa, pão cacetinho, tem tanto nome para a mesma coisa, mas no fim ele acaba sendo pão. O consumo dele aqui, nós temos esse monte de padarias que a gente já falou, o consumo é também muito significativo? É bastante significativo. Agora veja bem, a indústria de panificação maranhense vem acompanhando uma tendência internacional do pão de massa descansada. Muitas vezes você come um pão francês que você come ele após ser feito. Então, às vezes, você pode sentir algum tipo de desconforto.
Já o pão de massa descansada, que fica em fermentação por 12 horas, 14 horas, 16 horas, é um pão que você come e você não sente esse tipo de desconforto. Vamos para o popular, a gente não fica muito cheio. Isso, exatamente. É isso, E né? o pão de fibras, ele vai te ajudar até no teu trato intestinal. Isso é verdade. Então, o francês, ele não tem muito essa função, mas os pães que são feitos com fibras, com outros tipos de situações que podem fazer a melhoria do teu trato intestinal, até ajuda, né? A gente sabe que muita gente tem problema de alimentação, você comer um pão de aveia, de cereais, vai te ajudar. Pão de castanha, Pão de castanha, pão de amêndoas, é muito bom. É muito bom. Aqui, a gente já tem à disposição vamos dizer, essa variação mais sofisticada do pão. Quer dizer, a gente passa em algumas padarias, você vê que realmente tem muita coisa, mas esse tipo de alimentação, a gente já tem acesso a ela já está disponível para todo mundo? Olha, com certeza. A BIP, a qual eu também faço parte, que é a Associação Brasileira da Indústria de Panificação. O senhor gosta de pão mesmo, viu? Nós fazemos, assim, cursos e congressos e feiras constantemente. E os panificadores de São Luís, que estão sempre indo ao congresso, estão sempre indo na feira, estão trazendo essa tecnologia. Então hoje você já tem pequenas padarias, que a gente chama aquelas de bairro de casca de coco, bem pequenininhas, que ainda era da época da abóboda, né? Até as panificadoras hoje muito bem formadas, com muitos tipos de pães, né? Então assim, o pão natural hoje em São Luís é uma realidade. A mão de obra feita pelo Senai, que nós temos aqui, o Instituto Tecnológico de Panificação, quer dizer, faz com que isso desenvolva. Nunca para de ter curso. E uma notícia boa, a panificação brasileira tem 40 mil vagas de emprego em todo o Brasil. Eu vi umas matérias a respeito tranquilamente, se você tiver 500 profissionais e me apresentar bons profissionais, nós conseguimos emprego para quase todos. Meu Deus, e a gente tem essa mão de obra, porque as pessoas, os jovens, vamos dizer, eles estão interessados nesse tipo de formação? Eles procuram essa formação? Nós estamos com a preocupação de formar chefes padeiros. Por quê? Vamos imaginar, no passado o cozinheiro era cozinheiro, hoje ele é chefe de cozinha. O padeiro hoje, nós temos chefe padeiros. E esses chefes padeiros, nós temos inclusive o Luiz Farias, que é uma sumidade nacional, ele é imortal da academia, ele é um chefe padeiro mais premiado do mundo e é um brasileiro. É mesmo? Exato. Jesus. E nós já tiramos aqui em São Luís o 3º lugar, porque nós tentamos fazer a inclusão social. E com uma menina de síndrome de Down, que teve que desenvolver todo o produto até assado, nós tiramos em 3º lugar aqui em São Luís, a nível nacional. Gente, que maravilha! Quero conhecer essa menina, Isso viu? nos deixa muito orgulhosos, o Senai, a FIEMA, o Sindicato de Panificação. Pois é, porque quando, por exemplo, tem pão de nuvem, pão não sei de quê, tem tanta coisa que eu sou encantada com padaria. Opa. Eu sou encantada com padaria. Eu acho que em padaria a gente come com os olhos, né? Exato. Só de olhar aquela variedade toda já te dá vontade de comer. Eu fico morrendo de medo porque eu não quero engordar, mas eu já me garantiu que eu não vou engordar. Pode ficar tranquila, Elda. Posso ficar? Olha, quando eu chegar lá bem gordinha, olha, doutor Pedro, o resultado de tanto pão. Só uma curiosidade, como é que o senhor gosta do seu pão? Eu, na realidade, eu sou apaixonado por ovo. Então, eu adoro um pão cortado com pãozinho francês. Pãozinho francês, com um pouquinho de manteiga e um ovo. Porque eu estarei me alimentando de uma forma muito completa. Né? Proteína e carboidrato. E posso fazer minha caminhada na litorânea. Né? Convido a todos. Acompanhado de café? Hã? Acompanhado de café? Acompanhado gosta do de café, né? Porque o café está aí uma bebida que a gente consegue consumir o dia inteiro e não enjoa, né? Pois é, eu sou apaixonada porque eu sou meio viciada em café. Ainda não me dou um programa com café, aí complica a minha vida, né? Mas o pão, olha, hoje em dia, eu vou dar uma dica aqui para você de casa, que às vezes tem a preguiça de comprar. A preguiça não é o termo. Não tem mais o tempo de comprar o pão pela manhã.
Então o que você faz? Passa numa padaria, compra o pão francês, com licença, você Pode pega pegar. o pão francês, você salpisca um pouquinho de água nele, no outro dia, coloca num air fry e ele vai ficar Crocante de novo. Então, isso é uma dica. A segunda dica é, você pega o pão francês, compra numa padaria 8, 10, 15 pães, pode congelar, sem problema nenhum. Bota no congelador, no saquinho. No outro dia você faz a mesma coisa. Salpica um pouquinho de água e coloca no air fry. Você vai ter um pão crocante. Olha, maravilhoso para você ter. Quer dizer, durante a semana toda. O que sobrar daqui eu eu posso fazer isso, né? Você acha que não vai sobrar, né? A redação não vai deixar que sobre, né? Com certeza. Mas a gente pode fazer isso e deixar. Pode. Uma última pergunta que minha produtora vai brigar. O preço assusta ainda? Não, veja bem, esse é um preço mais ou menos nacional, né? Por que nacional? Às vezes, em períodos passados, nós tivemos muito problema com isso, com o PROCON, como se fosse uma combinação, fosse uma coisa errada. Mas, na realidade, é o seguinte, nós temos poucos fornecedores de trigo, né? Nós temos poucos fornecedores de margarina, nós temos poucos fornecedores de açúcar, que são nossos principais insumos. Isso. Então, na realidade, o preço que você compra um pão hoje, você compra tanto em São Luís, como você compra em São Paulo, como você compra no Rio. Eu estou falando do pão básico, que é o pão francês, sim. Que é o pão que mais se consome. Porém, é o seguinte, cada padaria, com as suas especiarias, com o seu descanso de massa, aí sobem os preços, porque são preços de pães especiais. Eu mesmo, quando eu entro numa padaria, eu não consigo sair só com pão francês, eu saio com muito pão. A gente bota o pão francês no dia a dia, mas naquelas coisas especiais que a gente gosta de fazer, aquele café incrementado de manhã, a gente pode extrapolar um pouquinho para esses mais especiais. Exato. Pronto, agora terminou mesmo, nós vamos aproveitar. Quando terminar a gente come esse pãozinho que está aí, que ele ainda está quentinho, está cheirando, está me provocando. E só para lembrar, continue comendo o seu pão, ele não vai fazer você engordar de jeito nenhum. O nosso nutricionista aqui do Campinas já falou a respeito, coloca um ovo, pronto, fica a combinação perfeita. E você fica alimentado por muito tempo, posso te garantir porque eu faço isso. Doutor Pedro Robson, muito, muito obrigado pela sua presença, por me ajudar a fazer o café de hoje e pelas dicas também a respeito do pão. Obrigado a você. O Dia Mundial do Pão foi ontem, mas o Dia do Pão são todos os dias, hein, gente? Todos os dias, com toda certeza. Muito obrigada, bom dia para você. Se ainda não comeu, vai comer seu pãozinho agora com café, que é sempre uma dupla imbatível para começar o dia. Tchau e até a próxima.